Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs. E hoje vamos retornar ao livro dos Provérbios, que, como todos sabem, é um livro riquíssimo em reflexões. E vamos ver vários provérbios, 13 provérbios, são provérbios curtos, 13 provérbios, todos eles cuja autoria é atribuída ao rei Salomão. São provérbios da primeira coleção salomônica, então todos eles estão entre os capítulos 10 e 24 do livro de Provérbios, tá? Esses provérbios, eles tratam da diferença que há entre o destino dos justos e o destino dos ímpios. Como nós já vimos, em outras passagens, mas sempre vale a pena referir, o justo é aquele que procura caminhar na vida seguindo os mandamentos de Deus, sendo basicamente uma pessoa boa, procurando praticar o bem, procura seguir na vida os mandamentos de Deus, ainda que nós saibamos que todos os justos também tropeçam, Então, o justo, ele procura caminhar na vida segundo a sabedoria de Deus, basicamente, e praticando o bem. Enquanto que o ímpio que é também chamado de perverso, é aquele que deliberadamente na vida se afasta dos mandamentos de Deus, se afasta de Deus, sem constrangimento pratica o mal, ele não se importa muito de estar descumprindo os mandamentos de Deus, inclusive, frequentemente ele é debochado com relação aos mandamentos de Deus, com relação às pessoas que seguem os mandamentos de Deus. Ele é chamado muitas vezes de o zombador também, o iníquo, o ímpio, o zombador. Então, o segundo livro de Provérbios, segundo livro de Salmos, segundo inúmeras passagens incontáveis da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se prevê que haverá uma diferença bem grande no destino reservado para essas pessoas, para o ímpio e para o justo. Quer dizer, esses grupos de pessoas terão destinos muito diferentes, Então, sobre isso é que esses provérbios falam um pouco, Eu vou ler essas passagens, e depois vou fazer um comentário. Então, nós vamos ler os seguintes provérbios, no capítulo 10, o versículo 24, no capítulo 11, o versículo 5 e 27. No capítulo 12, os versículos 2, 3 e 7. No capítulo 13, o versículo 6. No capítulo 14, os versículos 11 e 32. No capítulo 15, os versículos 9 e 29. E no capítulo 22, os versículos 5 e 8. Tá? Então, eu vou realizar essa leitura aqui, e depois eu passo a explicação. Então, livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 24. Ao ímpio acontece o que teme, mas ao justo é dado o que deseja. Capítulo 11, versículo 5. A justiça dos íntegros endireita o seu caminho, mas o ímpio cai por sua impiedade. Versículo 27. Quem busca o bem terá o favor, mas quem procura o mal será por ele atingido. Capítulo 12, versículo 2. O homem bom alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversas intenções, o Senhor o condena. Versículo 3.
O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Versículo 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Capítulo 13, versículo 6. A justiça guarda aquele cujo caminho é íntegro, mas a maldade causa a ruína dos ímpios. Capítulo 14, versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos prosperará. Versículo 32. O ímpio cai por sua própria maldade, o justo, porém, se refugia em sua integridade. Capítulo 15, versículo 9. O Senhor abomina o caminho do ímpio, mas ama o que busca a justiça. Versículo 29. O Senhor fica longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Capítulo 22, versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem preza a sua vida, retira-se para longe dele. Versículo 8. Aquele que semeia o mal, colherá a desgraça, e a vara de sua ira o ferirá. Vejam, meus amigos, que importante a mensagem contida nesses provérbios, né? Em síntese, o que todos os provérbios que nós lemos deixam muito claro é que aquele que semeia o mal, colhe o mal. Então o ímpio que pratica a maldade, que se afasta dos mandamentos de Deus, que é debochado, ele colhe a maldade que ele semeou. Enquanto que o justo, que pratica o bem, que procura seguir na vida os mandamentos de Deus, que faz o melhor possível, né, para praticar a justiça nesse mundo, dessas suas ações boas, colhe também o bem. É basicamente essa mensagem, né? É essa mensagem. E é um acalento, né, para quem procura na vida ser um justo, para quem procura na vida praticar o bem e se desviar do caminho da maldade, né? Basicamente, a mensagem é essa, né? Deus vê todas as coisas, vê a maldade praticada pelo ímpio e a justiça, a bondade, a nobreza nos atos do justo. Basicamente é essa a mensagem. E ainda deixa bem claro, Deus ouve a oração dos justos. O Senhor ouve a oração dos justos, né? E vê e sabe muito bem o mal que o ímpio está praticando. Agora, nós poderíamos perguntar, né? Mas em todos os casos, em todos os casos, o ímpio recebe durante a sua vida o castigo merecido por todo o mal que ele praticou, e o justo recebe durante a sua vida a recompensa necessária, ou a recompensa devida por todo o bem que ele praticou. Meus amigos, nem sempre é assim, nem sempre é assim, né? E por que nem sempre é assim? Bom, nós não compreendemos exatamente todos os desígnios de Deus. O que nós podemos afirmar é que, como regra, né, o ímpio, ainda durante a sua vida, ele recebe o retorno das suas ações. Pelo mal que ele plantou, ele receberá um castigo, ainda em sua vida. Geralmente é assim, né? Pelo menos o castigo começa ainda na sua vida. E o justo, em regra, ainda durante a sua vida, ele recebe o retorno positivo, o favor de Deus
pelo bem praticado, pela boa semente que ele plantou, pela justiça que ele realizou ou tentou realizar neste mundo. Em regra, as coisas são assim. Porém, acontece, né, que às vezes não é possível dar todo o castigo para o ímpio, né, pagar toda a maldade que ele fez durante a vida do ímpio, né? E também, às vezes, não é possível dar toda a recompensa do bem praticado pelos justos durante a sua vida, né? Então, isso será completado no passo seguinte, né? Na vida pós-morte, né? Então, como regra, né, muitos santos dizem isso, e a própria Bíblia deixa claro isso. A pessoa recebe o retorno pelas suas ações, né? Tanto o ímpio quanto o justo recebem o retorno dos atos praticados ainda em vida, ainda durante a sua vida, né? Esses provérbios que nós acabamos de ler deixam isso claríssimo. Mas há também outras passagens bíblicas, né? Em que fica claro que há uma vida após a morte, né? E às vezes o castigo do ímpio terá que ser completado em um castigo eterno, né? Ele será mandado para o inferno, ou para o Hades, ou para o abismo. Isso aparece, né, vários nomes significam a mesma coisa, né? As trevas, o local onde há pranto e ranger de dentes. E o justo, na vida eterna, será encaminhado para a vida eterna, para o céu, né? Para o lugar do conforto eterno, da felicidade eterna, né? Então, isso aparece também em várias outras passagens, né? Nós mesmos já vimos aí, não tem muito tempo, parábolas que tratam desse assunto. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo, fala da vida após a morte, né? Então é um tema muito rico. E há também, segundo a doutrina católica, o purgatório, que vamos dizer, é um meio termo entre esses extremos. As almas que são encaminhadas para o purgatório serão salvas, né? Então, inclusive, os santos chamam essas almas de as santas almas do purgatório, as benditas almas do purgatório. Elas serão salvas, porém elas têm que passar por um estágio de purificação antes de entrarem no local da bem-aventurança eterna, que é o céu, né? Enfim, é um tema muito extenso, né? Nós ainda faremos outros vídeos sobre esse assunto da vida após a morte, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso aí. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos. Se você gostou, deixa aquele like, não esqueça. Seguimos juntos, se Deus quiser.